estar na internet, independente do motivo que você queira alcançar através da internet, precisa ter um propósito muito claro, porque senão é muito fácil você deixar as coisas desandarem, ou você realmente perder o norte do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu tenho alguns aprendizados e algumas mudanças que vão acontecer por aqui também, que eu quero compartilhar com você. Então, se você empreende, se você usa aqui o digital como uma ferramenta para você alcançar os resultados que você quer, de vida, de trabalho, enfim, fica aqui comigo, vamos ter uma conversa. E esse é mais um Café Comigo, número 2, e eu estou aqui com um café muito do seu gostoso pra gente conversar sobre isso. De novo, sempre presente aqui com a gente, então tentem não se distrair por essa belezura, mas esse vídeo vai ser com menos cortes possíveis, é realmente para ser uma conversa muito de coração aberto, porque eu acho que, além de, claro, muita informação, um conteúdo educativo, que a gente aprende muito, e é isso que eu quero passar com vocês aqui no canal, essa parte de entender a jornada do outro, né, de aprender com os erros do outro, com os acertos do outro, acho que isso é tão valioso. Claro que se acontecer em algum momento, vem pra cá. Porque às vezes a gente se sente tão sozinho. E eu particularmente, eu sempre falo isso, eu gosto muito de ver o relato de outras pessoas, o que elas estão passando, o que elas fizeram pra sair disso. Então a ideia aqui é realmente ser uma conversa. Eu tô aqui com o computador porque eu coloquei realmente alguns bullet points do que eu queria conversar com vocês. Mas basicamente esse vídeo é pra gente falar sobre clareza, sobre recomeço, sobre propósito e também atualização. Eu fiquei num hiato, né, aqui no YouTube e também lá no Instagram, mas aqui no YouTube principalmente. Eu acho que esse ano, se eu postei um vídeo, acho que foi isso. Eu cheguei a gravar outros vídeos, mas não conseguia postar. O porquê é muito complexo, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Primeiro, a gente teve uma mudança no modelo de negócio, né? Eu comecei aqui na internet atuando como social media. E eu vou falar sobre isso em outro momento, mas eu comecei na pandemia, quando a minha vida tinha dado uma virada de pernas pro ar. E, assim, foi questão de meses para eu aprender tudo, começar a executar. Porém, eu já estava no momento em que aquilo não estava sendo sustentável para mim. Realmente a operação precisava, já tinha algumas outras pessoas na operação, terceirizando alguns trabalhos quando precisava, mas eu já também não estava mais feliz de ser a cara, sabe? De eu precisar estar ali em contato com o cliente o tempo todo. Apesar de gostar muito disso, mas é uma sobrecarga muito alta. E tudo, eu acho que na vida, eu fiz economia, né, gente? Minha primeira faculdade foi ciências econômicas, então a gente aprende uma frase logo nas primeiras aulas, que é: tudo tem um custo de oportunidade. Se você vai alcançar uma coisa, se você vai comprar algo, ou então se você quer algo, você tem que abrir mão de outra coisa. É basicamente isso. Então, ser social media para você faturar, né? E eu falo de faturamento mesmo, porque a gente precisa pagar nossos boletos, né, meu bem? Não é mil maravilhas, não. É trabalho, é faturamento, é lucro, é vida, tudo isso, sonhos. Então, para alcançar certo faturamento, você tem um teto. Ou então, se você quiser passar disso, você tem que sacrificar algumas coisas que eu já não queria. Eu não queria que fosse daquele jeito. Então, começa por aí. Bem, isso não tá dando certo, não é o que eu quero para minha vida a longo prazo. E a gente já estava com o modelo de agência, né? A parte, tipo, operacional dos bastidores já era isso, mas nosso marketing estava como social media. Então, por mais que a gente já estivesse posicionando, o André veio realmente tomando conta da parte da operação, né? Entrando com a parte de vendas da campanha, o nosso marketing não estava coerente ainda. E a gente estava sempre adiando um pouquinho, né? Para divulgar isso. Só que nessa transição, do final do ano para o início do ano, foi quando eu vi assim: realmente nós temos que fazer isso o mais breve possível. Eu já estava há algum tempo querendo realmente focar numa vertical, que a gente chama, né, que é da mesma empresa, de infoproduto, e isso nunca era prioridade. Isso também estava me deixando muito insatisfeita. E aí, um dos primeiros motivos que eu não estava conseguindo, né, criar conteúdo é porque o conteúdo ele não estava coerente com o que eu queria. Então, meu conteúdo aqui no YouTube estava muito focado em Instagram. O conteúdo do próprio Instagram estava muito focado em Instagram e não estava mais conversando comigo. Não
eu não conseguia mais criar conteúdo só sobre isso. Porque, ok, o Instagram é uma rede social muito importante, vocês não vão deixar de ver conteúdo no Instagram aqui, mas o posicionamento que eu queria também mostrar é sobre ser estrategista de conteúdo, que é a minha função, que é a parte que eu mais gosto de fazer. Não importa se é pro Instagram, se é pro TikTok, se é pro YouTube. Tudo isso para falar. Chega num ponto. Se eu tô criando conteúdo para trazer mais resultado, mas eu uso minha marca pessoal, e aí os conteúdos não estão conversando comigo, eles não fazem sentido com o que eu quero, com o propósito, tô totalmente desconectada do que está sendo feito ali. Eu não estava contente. Se eu não tô contente, eu não consigo postar. Eu sou assim, tá? Não sei se todo mundo é assim, mas eu não consigo. E aí foi proposital esse ato. Eu falei assim, vamos organizar as coisas aqui, por mais que eu quisesse muito já bater alguns... Não é bater algumas metas, mas é conquistar algumas coisas. A gente vai falar sobre isso depois. Eu falei assim, vamos respirar, vamos planejar, vamos fazer uma coisa que tenha sentido pro que a gente quer a longo prazo também, pro que vai me deixar feliz e principalmente que vai me deixar animada de criar. Gente, criar conteúdo, gravar assim pra câmera não é tão fácil. E aí eu entendo que eu consumo muito conteúdo, principalmente no YouTube. As pessoas que eu gosto de assistir, elas estão entregando alguma coisa. Então, cara, por que eu vou só fazer conteúdo por tabela? Qualquer coisa, eu tenho que servir também as pessoas que vão gastar tempo assistindo os meus vídeos, vendo o meu conteúdo. Então, e a clareza, ela muda tudo, né? Eu tive que dar esse passo para trás, dar essa pausa, que é uma pausa que interfere nos negócios, porque, querendo ou não, o conteúdo é uma forma de você atrair novas pessoas e a gente não estava fazendo isso. Então, as outras ações, né, o marketing muito offline estava acontecendo por aqui. Mas tá tudo bem. Então agora nós estamos voltando. Porque agora tem um caminho claro. É como se realmente tivesse uma luz ali iluminando o caminho e falando assim, se é isso que você quer alcançar lá no final do ano, se essa separação que você quer fazer, você precisa fazer isso. É construção. E é uma analogia até péssima, mas sabe quando você tá num trabalho e aí você quer pedir demissão do trabalho? E você tem um prazo que você coloca ali pra você, né, sei lá, guardar dinheiro, investir, alguma coisa assim, ó. Ter outro trabalho. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso que a gente precisava. Deixa eu dar um gole no café rapidinho. E eu coloquei um café gelado aqui. Tá até suado a caneca. Porque eu queria a estética da caneca preta. E isso não foi uma coisa de uma noite pra outra. Ah, foi só na transição no final do ano. Se eu parar pra olhar, era mais de 6 meses aí, que era... Sempre tinha uns tropeços, eu ficava me perguntando, ficava pensando. E aí eu entendo que hoje é muito fácil as pessoas desistirem de estar aqui presentes. Eu não vou nem falar só do digital, tá? Mas de talvez empreender. É muito fácil as pessoas desistirem disso, porque não tá tão claro o que elas querem alcançar. E aí eu falo principalmente a longo prazo. Por quê? Porque é muito fácil você falar assim, eu quero faturar 10 mil reais por mês, ou então quero bater 5, 10 mil seguidores no Instagram. E algumas coisas são muito métricas de vaidade. Mas onde você se vê a longo prazo? Eu acho que essa visão, eu tava falando pro André, né? A gente tem plano de ter filhos. E aí eu falei assim, cara, quando esse tempo chegar, eu quero estar fazendo isso aqui. Então, eu preciso construir toda uma empresa, todo um sistema, todo um processo, eu preciso estar atuando dessa forma. Então é o porquê. Por isso que eu tenho o propósito, sabe? Então, esse porquê, que nem sempre é um porquê que vai ser o resultado a curto prazo, nem sempre é um porquê que é daqui a 2, 3 meses, mas é um porquê de vida mesmo, né? Um porquê do que você sonha, do que você quer construir, do que você daqui a 2 anos quer estar desfrutando. E se você não sabe esse porquê, se você não para silenciar todo o barulho que existe nesse mundo, pelo amor de Deus, e realmente pensar nesse teu porquê, qualquer tropeço vai te fazer querer desistir. Qualquer tropeço vai te fazer se comparar com o palco dos outros, vai fazer você se sentir mal pelo que você ainda não alcançou.
E tudo isso, todos esses sentimentos ruins que você vai nutrindo, vão te colocando cada vez mais para baixo e você acaba desistindo. E tudo isso reflete no que você cria, principalmente conteúdo, principalmente se você é uma marca pessoal, né? Isso vai refletir na qualidade do que você está colocando, vai refletir na conexão que você vai gerar com o teu público. Então, muito mais do que só criar conteúdo, principalmente quando ele está alinhado aos teus objetivos de vida e de negócio, você tem que parar para ver qual é esse porquê mesmo. E aí, essa clareza de propósito, essa clareza de porquê, ela vai influenciar totalmente no que você cria. Se você não tem, o teu conteúdo pode estar totalmente desconexo, pode não estar trazendo resultado, pode não estar coerente com o que você quer, como era no meu caso. Não estava coerente com o posicionamento que eu queria mostrar, com a Bruna, a versão Bruna profissional que eu queria estar mostrando ali. E isso afeta, né? Isso afeta a qualidade de tudo. Então, antes de vir para o conteúdo e realmente pensar no que eu tinha que mudar, eu tinha que olhar o porquê. Eu tinha que entender, tem até um livro, né? Começa pelo porquê. E eu nem li esse livro, né, para esse contexto. Já li o livro antes, mas às vezes os nossos porquês mudam, ou principalmente o nosso porquê não muda, mas o nosso como muda, né? O caminho que a gente vai executar para chegar ali. Antes do conteúdo, eu tive que olhar para esse porquê. Porque não existe. Eu sei que eu falo muito de estratégia aqui. E claro, o conteúdo ele precisa de estratégia. Mas ele também precisa de um rumo. Ele precisa de um caminho. Então, se você é empreendedora ou se você é sócio de alguém que empreende, se você tem, né, outros parceiros ali, vale muito a pena você entender qual é o caminho, qual é o lugar, né? O pico da montanha que você quer que a sua empresa chegue. E aí o que você quer também alcançar quando a tua empresa chegar nesse pico da montanha. Acho que são duas coisas que andam paralelamente. E aí vindo depois para o conteúdo, depois que eu entendi esse porquê, eu entendi o que eu queria realmente, o posicionamento que eu queria gerar, o que eu queria estar fazendo, qual seria a minha atuação na empresa que a gente está montando, né, me desprender do social media em si e ir para estrategista de conteúdo, deu para ter uma clareza de como eu preciso criar o meu conteúdo, de como eu preciso me posicionar aqui nas redes sociais e na vida também. Na vida, nos bastidores, eu já fazia isso com os clientes, mas com novos clientes era mais difícil, né? Ainda era muito a parte de social media. E isso não é ruim, gente. Eu tenho o maior respeito por quem é social media. Eu fui social media por tantos anos, mas já era um patamar que eu queria deixar para trás. Queria compartilhar 3 perguntas que me ajudaram e aí eu te convidar a refletir realmente sobre essas perguntas. Se você está passando, né, nessa fase também, está precisando reavaliar, se reconectar com o conteúdo que você está criando. O que eu quero que as pessoas sintam quando consomem meu conteúdo? Essa pergunta é muito sobre como você quer se posicionar e como que você quer que as pessoas vejam você. O que elas querem, quais emoções elas querem que você quer que elas sintam, né? Confiança, acessibilidade, talvez uma autoridade muito grande naquele assunto. Então, tudo isso ajuda a você entender como que você tem que se mostrar, qual é o lado que você vai explorar mais de você. Segunda pergunta, que tipo de transformação eu quero gerar? Isso não só sobre serviço, tá? Quando a gente faz o nosso modelo de estratégia, sempre tem a transformação do serviço, mas a transformação do conteúdo. Então, a transformação do conteúdo que eu quero gerar para as pessoas que assistam aqui é clareza do caminho e das ações que elas devem fazer para criar conteúdo nas redes sociais, para criar conteúdo digital para o seu negócio, né? E dar autonomia a essas pessoas. Então isso vai gerar o quê? Conteúdo educativo, mostrando como fazer, mostrando como eu faço. Isso vai dar para as pessoas essa autonomia e também transmitir confiança em mim, porque qualquer momento em que eu vá oferecer um serviço ou vá oferecer um produto, elas vão ter confiança para comprar de mim. Então, respondi essas 2 perguntas. Terceira pergunta: como que isso se conecta com o meu negócio e com a minha essência?
É muito interessante. Eu tô gravando isso alguns minutos antes de sair de casa para uma formação que a gente está fazendo presencial aqui na nossa cidade. E o módulo hoje vai ser sobre autoconhecimento para empresários. Eu tô louca para ver. E eu tô dando saindo um pouco do rumo, mas eu tô dando esse contexto por quê? Porque uma das coisas que eu tava terapeutizando com o ChatGPT, sim, terapeutizando com o ChatGPT, era sobre criar conteúdo. Uma parte de mim queria criar conteúdo educativo, mas a outra parte queria explorar, queria ser criativa. E uma das coisas que o chat mandou na resposta foi que era muito importante para mim ter criações onde eu poderia explorar a minha essência, onde eu poderia explorar a minha criatividade. Então, não só criar com objetivos estratégicos, mas criar com o objetivo de me sentir leve e de me divertir. E, gente, isso foi muito, 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 muito certeiro, porque os conteúdos estratégicos, eles vão conectar com o meu negócio. Então, por exemplo, você vai ver aqui os próximos conteúdos que vão vir no canal, eles são totalmente de uma estratégia que eu bolei. Esse conteúdo aqui é porque eu quero fazer. Eu sei que ele não vai ter tanto resultado de pesquisa, eu sei que ele não vai ter tanto resultado de até visualização, porque o perfil tá um pouco parado, mas eu quero fazer esse tipo de conteúdo, eu quero ter esse tipo de conversa. É uma conversa que eu acho valiosa, é uma conversa que quando eu vejo de outros criadores, eu acho que agrega pra mim. Então, claramente, alguma pessoa pode ter algum insight, ter um aprendizado com o que eu compartilho aqui. Então, a terceira pergunta, né, de como isso se conecta com o meu negócio e com a minha essência, é uma estrela guia para você entender que você está indo no caminho certo, mas que você está respeitando os teus valores. E claro, na parte que conecta com o teu negócio, você precisa ter um caminho ali, claro, ter a parte estratégica, né? Eu gosto de sempre separar que tem um negócio e tem a empresa, não, a empreendedora, né? O que o negócio precisa, o que a Bruna, como empreendedora, empresária, precisa para estar motivada, para estar ali, enfim, galgando o espaço, criando, trabalhando, gerando, para também se sentir realizada, né? Tem esses dois lados e aqui é uma forma de conectar com esses dois lados. Então, no meu conteúdo vão ter conteúdos que são... Eu parei um momento porque, por um momento, eu achei que não estava gravando. Eu não vi a câmera se mexendo, mas tá ali o reczinho. Gente, que susto, eu ia chorar agora, mas enfim. Vai ter conteúdos totalmente estratégicos, mas vão ter conteúdos em que eu quero ser criativa e, honestamente, desculpa o palavrão, mas foda-se o engajamento, ou se vai performar, se vai estar vendendo. Não, eu quero criar por leveza de criar, para explorar também o meu lado criativo. E aí isso se mostra como, primeiramente, aqui nesse quadro, Um Café Comigo, que eu tentei fazer lá atrás, mas ele era um conteúdo que não dava muito resultado em relação à estratégia e eu parei de fazer. Mas agora, como eu estou indo com esse meu lado da essência, vai ser um conteúdo recorrente, sim. Provavelmente uma vez por mês a gente vai ter esse papo. Vão ter outros conteúdos, onde eu vou explorar minha criatividade também, mas num formato mais estratégico. Eu acho muito legal. Criadores mesmo, eles não falam sobre marketing, não tem conteúdo educativo, mas aquelas pessoas que viajam, por exemplo, eu vi outro dia um vídeo que era assim, 24 horas comendo comida de conveniência em Tóquio. Cara, eu achei muito sensacional a forma que ele faz, o desafio que ele fez, como que ele mostrou ali. Eu não sei como que eu vou incorporar aquele formato para ficar um vídeo dinâmico, criativo, numa estratégia de marketing, mas eu vou achar meu formato, porque eu quero trazer esses conteúdos também. Eles provavelmente vão ser mais difíceis de executar, mas eu quero explorar isso para trazer também certo entretenimento, sabe? Certa leveza, eu acho que é isso, certa leveza para o conteúdo. Claro, a gente vai ter o conteúdo educativo, um conteúdo onde eu mostro para vocês como fazer algo, por exemplo, como se posicionar através do conteúdo, como criar storytelling, o que você precisa para monetizar no digital, quais são os caminhos que você precisa em relação a isso, porque é isso que vai ser valioso para vocês também. Então, é uma solução que eu tenho, tanto de conhecimento, tanto de serviço, tanto de produto, e aí eu vou passar para vocês, porque provavelmente é a solução que vocês precisam para o momento em que vocês estão hoje. E isso, não sei se vocês viram o exemplo que eu dei aqui, isso
né, com esse novo posicionamento, esse novo caminho e modelo de negócio que a gente está surgindo. Claro que vem estratégias diferentes, claro que numa estratégia digital vem uma linha editorial diferente. A nossa linha editorial aqui do canal mudou, né? Se você olhasse ali o conteúdo, você vê muita parte de marketing, mas muito marketing Instagram. Então, hoje a gente não é, na verdade faz muito tempo que a gente não é mais isso, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter conteúdo sobre o Instagram, sim. Nós vamos ter muito conteúdo sobre conteúdo no geral, sobre estratégia de conteúdo, onde você vai poder aplicar as coisas, tanto para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram, outras redes sociais também. E aí vão ter conteúdos que eu quero trazer a vocês na minha experiência. E aí eu já vou abrir o jogo aqui. Tem 2 conteúdos que estão programados para ir para os próximos meses, mas, por exemplo, é mostrando o meu plano do YouTube. Então eu vou abrir aqui. A gente faz YouTube aqui, eu sou estrategista do YouTube também, estou aprendendo cada vez mais coisas, porque eu quero explorar muito essa plataforma, então eu quero mostrar a minha jornada para vocês. Vocês vão vir comigo os meus erros, os meus acertos, o que eu estou fazendo, né? O que deu certo, o que não deu. E o outro vai ser da primeira criação. Vai ser um vídeo onde eu vou estar criando o meu infoproduto com vocês e vou mostrar. Então vai ser, sabe, trazer vocês para os meus bastidores. Vai ser mais ou menos isso. E aí eu fico muito feliz. Eu acho que deu até para ver no meu tom de voz, na minha animação, o quanto que eu me deixa com tesão de criar. Eu não gostava dessa palavra. Quando as pessoas falavam assim, mas eu acho que é muito isso. É paixão, sabe? Da paixão de fazer a coisa, da vontade de fazer a coisa. E eu sou essa pessoa, né? Eu sou muito passional e tava me faltando muito no conteúdo. E eu tenho, nessas últimas semanas, eu tenho tentado voltar pro Stories do Instagram também. E, gente, que difícil que é, né? Mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas você precisa gostar, você precisa ter um objetivo, você precisa ter algo que te motive a fazer ali. Porque senão, gente, você se esforça desperdiçando seu tempo, porque era muito mais fácil você ter ficado sentado do que estar desperdiçando esforço, né? Então, não dá. E aí é a minha dica pra vocês. Se você tá se esforçando muito e você não tá vendo resultado, para de desperdiçar esforço. Eu adorei essa frase. Para de desperdiçar esforço. Respira, dá uma pausa, porque é muito mais fácil você tirar uma semana para você mergulhar para dentro de si e entender o que você está precisando do que ficar criando mais do mesmo, sem resultado, e continuar nisso sem uma data fim para você ter resultado, sabe? Sem uma data para você parar e começar a falar assim, ah não, agora eu preciso ver e fazer isso. É muito mais valioso você se esforçar para entender realmente o que você precisa solucionar, para entender como que você precisa se posicionar, do que continuar na mesmice. Porque eu vou falar uma coisa que ninguém fala, principalmente para quem é empreendedor, né? Para quem começa sozinho. O digital é um caminho, é uma fonte inesgotável de possibilidades, mas também é uma fonte de muita sobrecarga se você deixar. E eu passei por isso. Eu posso dizer com todas as letras, por experiência própria, que é uma sobrecarga gigantesca que às vezes a gente mesmo coloca sobre a gente, né? E tá tudo bem se você também passa por isso, se você também se cobra por querer fazer as coisas, por querer ter resultado. Mas chega um momento em que se você não parar pra ver antes de você ficar sobrecarregado, antes de você não ter mais energia ou vontade de colocar ali, eu esqueci o que eu ia falar. Tá, se você não para antes de acontecer isso, vai acontecer o que aconteceu comigo. Você vai precisar de um bom tempo, um tempo maior, onde você vai perder oportunidades que você poderia estar fazendo diferente. Mas a intenção dele foi realmente te fazer pensar, né? Te fazer refletir e te mostrar que você não está sozinha se você está passando por um momento assim. Eu acho que todo mundo passa por um momento assim, em certos níveis diferentes, quando você está no digital. Mas eu acho muito valioso que se você tiver chegando, né, na fase da sobrecarga, você dá uma pausa para você pensar, para você, sim, criar conteúdo que seja estratégico, que gere vendas, é isso que a gente precisa, mas também que esteja conectado com a sua essência, né, para você também se respeitar, para também que tudo isso seja mais leve, né, não precisa ser tão pesado, não precisa ser cheio de cobrança. E eu tô me permitindo entrar nessa fase onde eu possa criar as coisas sem que seja tudo para negócio, onde eu possa ser mais leve que aqui, mais livre também, e claro, unindo o que eu quero alcançar a longo prazo, porque é sobre isso, a gente tá aqui para evoluir, então a gente precisa evoluir. Eu gosto disso.
Se esse vídeo fez totalmente sentido pra você, se você tá passando por uma fase parecida e quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de conversar com você. Muito obrigada por estar aqui, mesmo, né, nesse ato. Muito obrigada pra vocês que ficaram. Sejam muito bem-vindos se você é novo aqui. A gente vai ter novos conteúdos muito legais, eu não vou falar nada, mas a gente tem uma série de conteúdo que eu tô criando aqui que vai ser uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz aqui no YouTube ou no Instagram. Eu tô muito animada por isso. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E claro, deixa a tua sugestão do que você quer ver aqui no canal. Se você quiser conversar sobre isso, coloca aqui nos comentários também. Eu tô aberta porque eu quero ouvir vocês. Afinal, tudo que a gente cria aqui, além da parte que vai ser criativa minha, é tudo pra servir vocês também, pra gente estar compartilhando. Eu compartilhando tudo que eu tô fazendo, minhas jornadas, aprendizados com vocês. E como sempre, eu não posso esquecer isso, então eu tenho que fechar o computador e chegar mais perto, porque meio que ficou... não foi intencional, mas ficou com uma marca registrada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!